The Boys está de volta e já começou a temporada fazendo aquilo que a Marvel não teve coragem de fazer. Você que já tá escrevendo alguma coisa me xingando aí embaixo, calma que é só uma brincadeira e eu já explico melhor. Eu ainda não tenho certeza quando que eu vou lançar os vídeos de The Boys. Eu vou fazer vídeo semanalmente, eu só não sei se eu vou lançar os vídeos nas quintas-feiras à noite ou às sextas-feiras de manhã, porque eu já recebi screener dos 6 primeiros episódios, então eu vou conseguir assistir a esses episódios antes do lançamento oficial. E talvez eu lance às quintas-feiras à noite, porque por mais que esses meus vídeos vão ter spoiler, como eu sempre faço episódio a episódio, comentários, não são críticas exatamente, mas simplesmente passando pelo episódio. Todos eles têm embargo, então eu tenho que lançar semanalmente também junto com as séries, faz até mais sentido, porque como eu disse, são vídeos com spoilers. Só um parênteses aqui, eu recebi esses screeners, como todos os outros youtubers, produtores de conteúdo, críticos que receberam também. Esses screeners vieram sem legenda, lógico, em inglês e sem legenda. Então, caso eu cometa algum deslize de ter entendido alguma coisinha aqui ou ali errado, é porque o meu inglês ele não é tão bom assim para assistir The Boys, para assistir o Karl Urban falando com aquela voz sussurrada sem legenda. Então, eu acho que eu entendi tudo, mas pode ser que eu tenha entendido alguma coisa errada. Se isso aconteceu, me desculpe, vocês comentam aqui embaixo que a gente troca essa ideia. E bom, agora eu vou passar por esses 3 episódios, por alguns eventos, não todos, que são 3 episódios, é bastante coisa. A partir da semana que vem, episódios semanais, né? Um por semana, como sempre The Boys faz isso, né? Lança primeiro 3 na primeira semana e depois um por semana. Aqui a gente já tem na abertura, mais uma vez, aquela zoação meio com o Zack Snyder, né? No uso ali da dramaticidade, da paleta de cores daquele filme dentro da série. E aqui muito da série vai falar também sobre a Stormfront, o que aconteceu no final da temporada passada, a revelação de que ela é nazista, esse tipo de coisa que a gente já sabia. Na verdade, aqui por mais que passe um ano entre uma temporada e outra, todos os eventos vão continuar mais ou menos como tinha acabado na temporada passada. E aqui a gente já tem a primeira participação da série, na verdade a única grande participação da série, que é ali da Charlize Theron. Ou se não é a Charlize Theron, é alguém idêntica a ela. Eu só tô falando isso para confirmar mesmo, porque como eu tô assistindo antes dos episódios serem lançados, ainda não tenho nenhuma informação se é ela mesma, mas se não é ela, é uma atriz idêntica a ela ali vivendo a Stormfront no filme dentro da série. E isso é uma coisa que a temporada faz bastante, né? Antes The Boys já explorava muito esses reality shows, filmes, programas de TV e brincava muito com toda essa ideia do entretenimento. Mas essa temporada, das 3 até agora, é a que mais faz isso. Então aqui vão ser muitos comerciais, vão ser reality shows, vão ser filmes. Então aqui é a presença ainda mais massiva da mídia. A segunda temporada fez mais isso voltado para as redes sociais, para a popularidade e tal. Aqui já volta um pouco mais para uma mídia mais tradicional. E em seguida a gente tem um evento que acontece logo de cara na série, mas que provavelmente vai ser o momento mais lembrado da terceira temporada, que é, aqui no YouTube a gente não pode falar palavrões ou palavras assim, então é, digamos, uma pessoa explodindo a outra pelo ânus. Então aqui a gente tem uma coisa que The Boys faz muito, né? The Boys tem esse lance aqui nessa temporada deles investigando sups de uma forma mais legalizada, como uma força-tarefa e tal. E aí eles poderiam simplesmente pegar um monte de coisas que esses super-heróis estavam fazendo errado e filmar como eles estavam fazendo. Mas The Boys nunca vai pelo caminho simples ou mais fácil, ele sempre vai pelo mais escrachado e que possa mostrar graficamente. E aqui a gente tem essa brincadeira com que muita gente ficava falando: e se o Homem-Formiga entrar no ânus do Thanos e explodir ele por dentro? Uma coisa que muita gente falava entre Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Bom, The Boys faz basicamente isso numa cena meio aleatória logo no começo da temporada, mas faz isso porque The Boys segue aquela lógica de: por que eu vou fazer isso? Porque eu quero.
E é isso que The Boys faz desde as primeiras temporadas, e aqui a gente já tem um momento desse logo de cara. E aí, depois disso, a gente vai ser deslocado mais ou menos para o que tá acontecendo nessa temporada, né? Que é inicialmente essa ideia de um momento de paz que eles estão vivendo, quando as coisas estão mais tranquilas e tal. Só que a gente sabe que tudo isso é mentira, tem o Hughie trabalhando com a Victoria, que a gente sabe, na verdade, quem é a Victoria, e ele vai descobrir no final desse primeiro episódio. Mais uma cena extremamente gráfica, e depois a gente vai fazer a conexão nos episódios seguintes, que com quem ela tá falando ali é justamente o personagem do Giancarlo Esposito. Então aqui vai ter essa relação. The Boys faz essas críticas bem diretas, nada sutis e bem escrachadas. Aqui vai ter essa relação de uma grande corporação com uma deputada que luta contra essa corporação, e na verdade eles estão aqui completamente ligados. Uma referência clara aos Estados Unidos, porque tudo aqui pode espirrar no resto do mundo, mas todas essas são claras críticas diretas aos Estados Unidos. Até no que eu falei dessa cultura do entretenimento, do mostrar e tudo mais, vai ser bem ligado aos Estados Unidos. Os comerciais aqui, não sei se vocês já viram comerciais americanos, eu dei risada sozinho aqui com vários deles, porque é muito parecido com alguns comerciais americanos. Comerciais sérios mesmo, mas que quando a gente assiste parece que é uma paródia. Ao mesmo tempo, algo que eles voltam a explorar em relação às outras temporadas, mas aqui de uma forma mais direta, é esse trabalhar de acordo com a lei. Aqui a gente tem os grandes vilões da série, por mais que o Butcher passe muito longe de ser um herói ou coisa do tipo, mas a gente tem esses subs, principalmente o Homelander, como o grande vilão da série e tudo mais, a Voight também aqui. Mas o que acontece aqui é que quando eles tentam jogar dentro da lei ou dentro dessa força-tarefa, ligado diretamente ali com a Victoria Newman, que na verdade a gente descobre que o nome dela não é Victoria Newman, sim Nadia, eles não conseguem, digamos, resultados tão diretos assim. Eles têm que deixar passar muita coisa, fazer vista grossa e tal, até o momento que, claro, a gente já espera que isso vai acontecer. Eles voltam a agir mais uma vez como os The Boys que a gente conhece. Então, quando as coisas começam a ser reveladas, é quase que a série falando pra gente, muitas vezes não tem como jogar de acordo com a lei. Um discurso até aqui que é um discurso bem contraditório em alguns momentos, e a série mesmo vai questionar isso muitas vezes. A série vai questionar o Butcher o tempo inteiro. Ainda no primeiro episódio a gente também tem a Starlight sendo promovida a co-captain, o que para ela não é nada bom, porque ela vai ter que trabalhar diretamente com o Homelander, mas é mais uma vez a questão da popularidade aqui funcionando, né? Eles jogando com os números, essa brincadeira até com um algoritmo que controla a vida das pessoas, e como por um breve momento o grupo, de forma geral, inclusive a Starlight, eles acham que eles têm o Homelander na mão, mas eles nunca têm o Homelander na mão. E o que muita gente esperava realmente aparece aqui, que esse novo composto, esse composto que dá 24 horas de poder para uma pessoa normal, digamos assim, e a gente sabe que isso na mão do Butcher, a gente vê o que pode acontecer. Então essa chance de você revidar praticamente na mesma moeda e tudo mais. Então, mais uma vez, traz esse questionamento de como você vai vencer o mal, de como você vai agir, se você vai agir dessa mesma forma ou não, mas ao mesmo tempo o The Boys, até quando faz todas essas críticas, ele nunca leva tudo tão a sério assim, porque é a série se divertindo com essa crítica que ela faz, com essa banalização da violência, ao mesmo tempo que ela mesma vai banalizar a violência. E ali no primeiro episódio também a gente vai ter logo a primeira citação a algo que os fãs das HQs já esperavam há muito tempo, Soldier Boy, e o Payback aqui, o Payback que vai ter uma referência em certa medida com os Vingadores, assim, né? Se a gente tem o Seven muito ligado à Liga da Justiça, essa ridicularização e tal, até como os super-heróis são trabalhados na nossa realidade hoje, Payback não inteiramente, não tão claramente cada um dos personagens, mas vai ter essa ligação com os Vingadores. Claro, Soldier Boy é a versão zoando o Capitão América. Já no segundo episódio a gente vai ter o Mother's Milk aqui, né, em português se não me engano é leitinho, de volta ao grupo e tal. A gente entende bastante desse passado dele e o porquê trazer ele de volta, essa vingança que ele quer
em relação ao que o Soldier Boy fez com a família dele e tal. Então eu acho que traz até um conflito aqui interessante para os personagens, porque eu sinto que essa temporada em grande medida não evolui até então muitos dos personagens, mas tem alguns conflitos interessantes. Conflito do French e da Kimiko, até eles se questionando um pouco do porquê eles continuam trabalhando pro Butcher e coisa do tipo. O Mother's Milk também, o Hughie também vai ter um pouco esse conflito de quando ele descobre a relação com a Victoria Newman, e talvez a mais forte de todas a gente vai ver no terceiro episódio com a Starlight tendo que fazer uma coisa que é muito, muito, muito pesada aqui, né? Ela basicamente sendo explorada ao máximo e fazendo isso totalmente contra a vontade dela, e o Homelander usando todos os artifícios possíveis, inclusive trazendo o cara que aterrorizou ela por anos, o cara que ela tem um passado terrível com o Deep e tudo que aconteceu quando ela entra no Seven, e ele vai trazer o Deep de volta. Mas ainda no segundo episódio também a gente tem ali, na verdade, a revelação de quem era Nadia e tal. E também tem o A-Train aqui com essa tentativa de rebranding, né, digamos assim, que é ele tentando se colocar como uma personalidade, ou tentando colocarem ele como uma personalidade por ser o personagem negro do grupo e tal, mas a gente vê, e até tem uma frase dele que é muito simbólica aqui, que ele tá muito mais para Michael Jordan do que para Malcolm X. Para quem não sabe, Michael Jordan, ali durante a década de 90, se eu não me engano, teve várias polêmicas de ele não se posicionar, porque ele falava que os brancos também compravam os tênis dele, o Air Jordan, esse tipo de coisa. Então, por isso, essa relação muito clara. Mas eu acho que o A-Train ele vai começar aos poucos a ter essa mudada, tentar entender quem ele é a partir do momento que ele não é mais o cara super popular, ele não é mais o cara querido da galera, e aí ele vai começar a questionar também se ele tem que ser querido por todo mundo dessa forma e não se posicionar, ou se ele vai começar a se posicionar. É sempre muito difícil esse tipo de coisa quando o The Boys faz, e por isso eles não fazem muito, esse tipo de redenção, porque a gente sabe o que esses personagens fizeram, a gente sabe o quão cruel foram as ações que eles fizeram. Então eles sempre tomam muito cuidado, o próprio Deep, eles mais ridicularizam, mas no fundo eles nunca esquecem o que ele já fez. O A-Train eu acho que pode acontecer algo parecido, eu não acho que ele vai deixar de ser o babacão todo, mas é mais uma vez The Boys trazendo uma questão muito presente na nossa sociedade, só que daquele jeito The Boys. No segundo episódio também a gente vai ter ali o Butcher indo atrás daquele cara super pró-teoria da conspiração. O momento que ele entra na feira de armas lá e tem um scanner ali, né, tem um detector de metal. Só que o pessoal pode entrar armado como se eles estão detectando metais, mas não que a arma fosse o perigo. O perigo pode ser outro tipo de metal. Aquela piada pra mim foi muito boa e tem mais uma vez, uma relação muito direta com o mundo, mas principalmente com os Estados Unidos atual. E aí ele vai atrás, claro, do sidekick ali do Soldier Boy, e a gente vê todo o momento de estacionamento que leva o Butcher a tomar o novo composto. E eu acho interessante como quando ele toma o composto, por mais que a gente já espere, eles não mostram ele tomando o composto. Então eles criam um suspense a partir disso, algo bem simples, nada demais, mas acho interessante quando ele volta para confrontar o cara de novo, a gente fica assim, ele tomou. A gente tem certeza no fundo que ele tomou, mas ainda assim a gente fica meio na dúvida até que a gente vê como ele age. Mais uma vez, The Boys nunca vai poupar sangue, miolos, corpos cortados, eles fazem isso. Como eu disse, essa relação com a violência que a série traz e a relação do nosso mundo atual com a violência também. No segundo episódio, também no fim dele, a gente tem a revelação do Homelander. Já ficava muito claro que a popularidade dele ia subir, mais uma vez eles falando sobre a sociedade atual, né? E isso, mais uma vez, tem uma relação muito direta com a sociedade americana acima de tudo. A sociedade americana que eu digo dos Estados Unidos mesmo. A sociedade dos Estados Unidos tem muito essa visão de que a arrogância não é algo tão negativo assim. Aqui a gente tende a ver a arrogância como algo mais negativo. Por isso, essa relação do Homelander com o público pode fazer sentido pra gente, mas não tanto quanto lá nos Estados Unidos. Lá, a arrogância, você se achar o mais poderoso, esse tipo de coisa, é visto como força, principalmente se você for
um homem branco, como é o caso do Homelander aqui, um cara que ele é o mais poderoso do mundo, então ele falar aquele tipo de coisa na sociedade americana atual, provavelmente a reação seria a mesma da série. Então é quando a paródia ela tá muito parecida com a vida real e a reação que ele vai ter de aumentar a popularidade dele a partir disso. Gosto também de como eles usam aqui um pouco essa relação com o passado, aquela missão na Nicarágua, então o que o governo americano e a CIA fez desde sempre, durante a Guerra Fria principalmente, de influência de interesses em outros países, como desde sempre teve essa relação com as grandes corporações metida no meio do governo e muitas vezes interferindo até em ações da CIA, e também é muito interessante o que eles mostram aqui do Black Noir, né? O Black Noir, que é o personagem que quase não aparece, quase não fala, mas a gente via que ele falava e que ele não queria esconder a cara, e aí até que vem essa virada naquela missão completamente desastrada. Eu, pessoalmente, achei muito engraçado o Payback, como eles falam, vocês acham o Seven ridículo? Calma que a gente pode fazer mais do que isso, e são aqueles super-heróis extremamente bizarros. Gosto mais uma vez também ali do reality show. Todos os episódios, como sempre, vão ter algumas piadinhas sutis, eu não vou conseguir passar por todas, mas tem uma ali que é a mulher ruiva, eu não lembro o nome dela, mas a que tá no comando ali do reality show, que fala algo como a gente não pode deixar uma afegã ganhar. E na verdade ela só era muçulmana, mas ela é britânica que estava disputando ali, ela tinha os melhores números, esse tipo de coisa. E, mais uma vez, como os Estados Unidos olham para fora dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, de forma geral, é uma das sociedades mais racistas que tem, mais ligadas à xenofobia também, e quando envolve muçulmanos, isso é ainda maior. Então, é uma daquelas piadas bem ácidas que a série faz, até que no fim do dia vai ganhar, claro, o cara que é o homem participando ali, e também a volta do Deep. Eu acho muito interessante a cena do Deep trazendo ele de volta ali naquela espécie de, não sei se é almoço ou jantar, mas deles comendo e eles trazendo vários frutos do mar, digamos assim, ostra, lagosta e tal, porque a gente sabe dessa relação dele com os animais, essa doação do Aquaman e tal, e eu acho muito interessante como essa cena é filmada, como a gente vai ter planos mais próximos e também os sons aqui deles comendo, justamente para causar uma certa angústia, um nojo, mesmo antes do Deep comer ali o polvo vivo, que é, sem dúvidas, a cena mais nojenta dos 3 episódios até agora. Por mais que a gente tenha várias mortes de corpos explodindo, pra mim essa é a mais nojenta. Mas mesmo antes, quando a gente vê os outros personagens comendo, tem esse lado mais nojento por meio de como os planos são cortados, próximos, e aquele barulho deles comendo, meio que sugando a ostra, esse tipo de coisa, que é quase pra gente sentir o nojo que o Deep tá sentindo também. Então são elementos bem básicos aqui, mas que são muito eficientes. É uma cena que desde o começo ela já é muito nojenta e depois é só a cereja do bolo. Então por hoje é isso, são 3 episódios, eu tive que passar mais rapidamente por esses 3 episódios até por causa dos recados iniciais. A partir do episódio que vem, aí eu dou uma detalhada maior em cada elemento, em cada cena do episódio, mas comentem aqui embaixo essas questões que eu levantei. Como eu disse, esses vídeos de série são comentários, não são críticas, é mais pra gente debater mesmo, pra gente conversar sobre. Então o que vocês acham, até quando os bons se corrompem pra tentar vencer o mal, esse tipo de coisa que a série vai trazer aqui, qual que é a perspectiva de vocês, essa relação com a nossa sociedade atual e as críticas que The Boys fazem desde sempre. E claro, as cenas mais The Boys possíveis, o que vocês acharam. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo tudo isso que eu falei. Por hoje é isso e corta.